Bilionário riu e disse: Você nunca vai me curar. O menino apenas respondeu: Prepare o cheque. O sol começava a se pôr no horizonte quando uma grande reunião de pessoas importantes se formava em frente à mansão mais luxuosa da cidade. Era a casa de um bilionário, conhecido por sua arrogância, um homem que, apesar de todo o seu dinheiro, vivia preso a uma cadeira de rodas desde um acidente misterioso. Rodeado de empresários, políticos e figuras de prestígio, ele fazia de sua dor um espetáculo, zombando de qualquer um que ousasse acreditar em milagres. Naquela tarde, um garoto pobre, de roupas rasgadas e pés descalços, aproximou-se do jardim imenso onde o bilionário exibia seu poder. Todos riram do contraste. O homem mais rico da cidade frente a frente com um menino que mal tinha o que comer. O bilionário olhou para o garoto, apontou o dedo e, com um sorriso sarcástico, disse alto o suficiente para todos ouvirem: Você nunca vai me curar. Se conseguir, te dou 1 milhão. O riso ecoou entre os convidados. Mas o menino, sem hesitar, cruzou os braços, encarou o homem com uma firmeza inesperada e respondeu com voz serena: Então prepare o cheque. As risadas cessaram por um instante. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. O garoto, mesmo pequeno diante daquele homem poderoso, não recuava. Seus olhos transmitiam algo que ninguém conseguia explicar. Uma mistura de confiança, mistério e fé. O bilionário, incomodado por aquela resposta direta, tentou disfarçar o nervosismo com mais sarcasmo. Prepare o cheque? Você mal tem sapatos nos pés, menino. O que acha que pode fazer por mim que nem os melhores médicos do mundo conseguiram? O garoto deu um passo à frente, mantendo o olhar firme. Não sou médico, não tenho remédios, mas tenho algo que você perdeu há muito tempo: esperança. As pessoas ao redor começaram a cochichar, algumas rindo, outras intrigadas. O bilionário, querendo transformar aquilo em um espetáculo maior, chamou todos os presentes para assistirem. Vamos ver até onde vai a ousadia desse garoto. Façam silêncio. Quero ver o que ele é capaz de dizer. A noite caiu, e as luzes do jardim foram acesas, iluminando aquela cena quase teatral. O menino começou a contar uma história. Falou de sua vida difícil, da fome que passava, da mãe doente que ainda assim rezava todas as noites por um futuro melhor. Falou de como caminhava quilômetros para buscar água e de como, em meio a tantas dificuldades, nunca deixou de acreditar que algo maior guiava seus passos. Enquanto narrava, sua voz ganhava força e até os mais céticos se viam presos em suas palavras. A dor não é castigo, é convite. O sofrimento não é o fim, é começo. O senhor acha que está preso a essa cadeira, mas está preso a algo muito maior: sua falta de fé. O bilionário, que até então gargalhava, começou a se sentir desconfortável. O menino não fazia truques, não oferecia fórmulas mágicas. Apenas falava de coração, com uma sinceridade que nenhum dinheiro podia comprar. Os minutos se transformaram em horas. Cada frase do menino parecia atingir não só o bilionário, mas também todos os convidados. Uns choravam em silêncio, outros olhavam para o chão, incapazes de encarar aquelas palavras que desnudavam suas próprias vidas de luxo e vazio. O bilionário tentou interromper, mas sua voz saiu fraca, quase sem força. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia pequeno diante de alguém. O menino então se aproximou lentamente da cadeira de rodas. Colocou a mão no braço do homem e disse calmamente: A cura que o senhor procura não está nos ossos, nem nos músculos, nem no que os médicos chamam de impossível. Ela está aqui. E levou a mão ao peito do bilionário bem sobre o coração. O homem tremeu. Algo inexplicável o invadiu naquele instante. Um calor, uma sensação de leveza. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele não conseguiu controlar o choro. O silêncio se tornou absoluto. Nenhum dos presentes ousava se mover. O bilionário, tomado pela emoção, tentou erguer as mãos para enxugar o rosto, mas percebeu algo estranho. Seus dedos respondiam. Ele piscou várias vezes, achando que era imaginação. Então, com esforço, tentou mover uma perna.
e ela se mexeu. O público prendeu a respiração. Ele tentou de novo, mais forte desta vez, e conseguiu levantar-se, ainda trêmulo, mas de pé. Um grito de espanto percorreu a multidão. O homem que há anos vivia confinado a uma cadeira, agora estava de pé diante de todos, chorando como uma criança. O menino apenas observava em silêncio, como se já soubesse o resultado desde o início. O bilionário caiu de joelhos, olhando para o garoto, incapaz de compreender o que havia acontecido. Como você fez isso? E perguntou entre soluços. O garoto respondeu com simplicidade. Eu não fiz nada. Só lembrei ao seu coração o que ele havia esquecido. A plateia explodiu em aplausos, lágrimas e gritos de surpresa. Muitos se aproximaram do menino, querendo tocá-lo, pedindo conselhos, como se estivessem diante de algo sobrenatural. Mas o garoto apenas repetia, a fé é de vocês. Eu só lembrei onde ela estava. O bilionário, ainda emocionado, levantou-se novamente, mais firme dessa vez. Olhou para todos e declarou, eu prometi 1 milhão e darei, mas esse menino me deu algo que nenhum dinheiro pode pagar. Ele me devolveu a vida. Pegou um cheque de sua pasta, assinou na frente de todos e entregou ao garoto. Mas o menino, em vez de aceitar, balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro. Quero que o senhor use isso para ajudar quem realmente precisa. Construa escolas. Alimente os pobres. Cuide dos doentes. Essa será a forma de pagar sua promessa. O bilionário, ainda abalado, concordou. Pela primeira vez, o homem que vivia para acumular riquezas encontrou um propósito maior. Os convidados, impactados pela cena, também se comprometeram a mudar suas próprias vidas. Muitos disseram que nunca mais seriam os mesmos depois daquela noite. O menino se afastou lentamente, caminhando para fora da mansão, enquanto todos o observavam em silêncio. Ninguém tentou detê-lo. Ele desapareceu na escuridão, deixando para trás não só um homem curado, mas um grupo inteiro de pessoas transformadas. E quando o bilionário, ainda de pé, foi questionado por alguém, quem era esse menino? Ele apenas respondeu, com um sorriso verdadeiro pela primeira vez em décadas. Era a resposta que eu nunca soube pedir. Naquela noite, a cidade inteira ficou sabendo do ocorrido. Rumores se espalharam, histórias foram contadas, e o nome do garoto se tornou quase uma lenda. Uns diziam que era um anjo, outros que era apenas um menino comum com uma fé inabalável. O bilionário, agora de pé e renovado, começou a cumprir sua promessa. Abriu escolas, hospitais e fundações, investindo fortunas para mudar a vida de milhares de pessoas. Mas sempre que alguém o parabenizava, ele respondia a mesma coisa. Não fui eu. Foi um menino que me ensinou a acreditar de novo. E assim, a frase que calou uma multidão naquela noite ecoou por gerações. Prepare o cheque, não como um pedido de dinheiro, mas como um símbolo de que até os corações mais endurecidos podem ser transformados quando confrontados pela simplicidade e pela verdade. O silêncio que tomou conta do jardim após a resposta do menino parecia pesar sobre cada pessoa presente. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, difícil de respirar. Todos estavam acostumados a ver o bilionário como dono de qualquer situação, aquele que controlava cada palavra, cada riso e cada olhar. Mas diante de um garoto franzino, descalço, vestido com roupas gastas que mal cobriam seu corpo magro, o homem mais poderoso dali parecia ter perdido o chão. O olhar firme do menino contrastava com a expressão de incredulidade do bilionário. E os convidados, que momentos antes riam em coro, agora cochichavam, trocando olhares nervosos, sem saber se aquilo era apenas uma insolência infantil ou algo que realmente poderia ir além. O bilionário tentou recuperar o controle. Bateu palmas, riu forçadamente e disse em tom teatral para que todos ouvissem. Vocês estão vendo isso? Um garoto que mal sabe ler e escrever, dizendo para eu preparar o cheque. Ora, isso é um espetáculo. É disso que precisamos hoje, de comédia gratuita. Alguns riram, mas eram risos tímidos, forçados, muito diferentes do riso espontâneo que ecoara antes.
O menino não se moveu. Seu silêncio diante da provocação soava mais alto que qualquer palavra. Ele continuava de braços cruzados, olhando fixamente para o homem, como se pudesse enxergar além de sua arrogância, como se visse dentro de sua alma. O bilionário, incomodado, decidiu insistir. Vamos lá, garoto. Se tem tanta confiança, faça logo o que diz que pode fazer. Cure-me, diante de todos. Prove que não é apenas um falastrão. O menino respirou fundo. Deu 2 passos à frente e falou, com a voz calma, mas firme, que parecia carregar um peso muito maior do que sua idade permitia. O senhor acha que precisa ser curado das pernas, mas não é isso que o prende nessa cadeira. A frase caiu como uma bomba. Os convidados se entreolharam. Alguns até se levantaram das cadeiras para ouvir melhor. O bilionário arqueou as sobrancelhas, sentindo o orgulho ser ferido, mas não conseguiu conter a curiosidade. O que você quer dizer com isso? Perguntou, tentando soar desdenhoso, mas sua voz tinha uma leve tremulação. O senhor está preso, não porque seu corpo falhou, continuou o menino. Está preso, porque sua alma desistiu antes do seu corpo. Está preso pelo medo, pela raiva, pelo ódio que carrega contra a vida, contra si mesmo, contra todos que não fazem parte do seu mundo de riquezas. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas concordavam em silêncio, outras balançavam a cabeça, incrédulas. O bilionário sentiu o rosto queimar. Insolente! Gritou ele, batendo com a mão no braço da cadeira. Você ousa me acusar diante de todos? Um moleque como você, que nunca teve nada, falando como se soubesse quem eu sou. O menino não se intimidou. Aproximou-se mais, até ficar a poucos passos do homem, e respondeu, eu não estou acusando. Estou dizendo o que vejo. O senhor se esconde atrás do seu dinheiro, mas não consegue comprar o que perdeu aqui dentro. E novamente levou a mão ao próprio peito. O bilionário abriu a boca para responder, mas as palavras simplesmente não saíram. Uma lembrança antiga veio à sua mente, como um golpe repentino, o dia do acidente que o deixou preso à cadeira de rodas. O carro de luxo, a velocidade, a imprudência, o orgulho de mostrar poder e depois, o silêncio, os gritos, a dor. E a raiva que cresceu desde então. Raiva do destino, raiva das pessoas, raiva de si mesmo. Ele piscou várias vezes, tentando afastar a lembrança. Não queria se mostrar frágil diante de todos, mas o menino parecia ter aberto uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado. Os convidados percebiam a tensão. Alguns sussurravam. Ele nunca deixou ninguém falar assim com ele. Esse menino é diferente. Parece que está falando direto para o coração dele. O bilionário, com esforço, recuperou a postura arrogante. Endireitou-se na cadeira e disse em voz alta. Muito bem, garoto. Se acha que é tão sábio, faça melhor. Mostre a todos aqui essa sua tal cura. Eu lhe darei o palco. Ele levantou a mão e os funcionários acenderam mais luzes no jardim, iluminando o espaço como se fosse um espetáculo. Os convidados foram se aproximando, formando um círculo ao redor do bilionário e do menino. O silêncio voltou, denso, cortado apenas pelo canto distante de alguns grilos na noite que se aproximava. O menino fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e começou a falar não apenas para o bilionário, mas para todos. Vocês acham que eu vim aqui para mostrar um truque? Não é isso. O que vou dizer agora não são palavras mágicas, não é um feitiço. É só a verdade, e ela dói mais do que qualquer ferida no corpo. O que prende vocês não são correntes de ferro nem cadeiras de rodas. São correntes que ninguém vê, mas que pesam ainda mais. Orgulho, ganância, medo, inveja. O senhor, e olhou diretamente para o bilionário, o senhor não precisa de uma cura para o corpo, precisa de uma cura para o coração. Ninguém ousou interromper. Até o vento parecia ter parado para ouvir. O bilionário respirava pesado, tentando manter o rosto firme, mas algo dentro dele começava a ruir. O bilionário mantinha o olhar fixo no menino, tentando não demonstrar a inquietação que tomava conta de seu peito. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções,
a dominar qualquer conversa, a fazer os outros se calarem com um gesto ou uma gargalhada. Mas ali, diante de um garoto que não tinha nada além de sua voz, percebia-se desarmado. Sentia uma estranha fraqueza, não no corpo, esse já havia se tornado rotina, mas no coração. O menino, percebendo a resistência, caminhou lentamente ao redor da cadeira de rodas, como se estudasse não apenas o homem, mas a sua história. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, e ainda assim, cada movimento parecia ecoar no silêncio do jardim. Quando parou atrás do bilionário, falou em tom baixo, mas que todos conseguiram ouvir. O Senhor se pergunta todos os dias por que isso aconteceu. Por que logo com você que tinha tudo? Acredita que perdeu as pernas, mas a verdade é que perdeu algo muito maior, o sentido da vida. O bilionário fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras tivessem atravessado sua pele. A memória do hospital voltou com força. Os médicos correndo, os aparelhos apitando, a notícia fria de que nunca mais voltaria a andar. Ele lembrava-se de ter gritado com os médicos, de ter jogado objetos, de ter amaldiçoado todos que se aproximavam. Lembrava-se da esposa, que chorava ao lado da cama, até o dia em que decidiu ir embora, cansada de suportar seu rancor. Tudo isso lhe pesava agora como se tivesse acontecido ontem. Os convidados, percebendo a reação do homem, se entreolhavam. Uns sussurravam, ele nunca deixou ninguém tocar nesse assunto. Parece que o menino sabe o que aconteceu. Como é possível? O bilionário respirou fundo, abriu os olhos e com a voz mais rouca do que gostaria disse, você fala como se me conhecesse, menino, mas não sabe nada sobre mim. Não sabe nada sobre o que vivi. O garoto então se colocou à frente dele novamente, fixando os olhos firmes no homem. Eu não preciso conhecer sua história inteira. Basta olhar nos seus olhos. Eles gritam mais do que sua voz. O Senhor se prendeu a esse passado como se fosse uma corrente de ferro e por isso nunca conseguiu dar um passo adiante, nem mesmo dentro da sua alma. A frase caiu como uma flecha. O bilionário tentou rir, mas a risada soou frágil, quebrada. Ele olhou ao redor, buscando apoio entre seus convidados, mas encontrou apenas olhares atentos, alguns até emocionados. Ninguém mais ria, ninguém mais zombava do menino. Uma senhora elegante, de cabelos grisalhos, que estava sentada próxima à fonte do jardim, enxugou discretamente uma lágrima. Um dos empresários mais jovens, acostumado a bajular o bilionário, murmurou quase sem perceber. Ele tem razão. O bilionário ouviu, e isso o enfureceu. Basta. Ah, gritou, batendo a mão com força no braço da cadeira. Eu sou um homem que construiu impérios. Fiz fortuna com meu próprio esforço. Não admito ser humilhado por um garoto miserável. O menino não se abalou. Aproximou-se mais um passo, tão perto que o bilionário podia sentir sua respiração calma, estável, diferente da dele que estava acelerada. O Senhor acha que ser forte é gritar. Acha que ser poderoso é humilhar os outros. Mas a verdadeira força é outra. É olhar para dentro de si e enfrentar os próprios medos. O Senhor nunca fez isso. Sempre fugiu, se escondendo atrás do dinheiro. Aquelas palavras atingiram o homem como golpes invisíveis. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Era como se os olhos do menino o obrigassem a encarar verdades que passara anos tentando enterrar. E então, pela primeira vez, o bilionário não respondeu. Ficou em silêncio. Suas mãos, que estavam cerradas em punhos sobre os braços da cadeira, começaram a relaxar lentamente. O menino aproveitou esse momento e falou mais uma vez. Agora com a voz ainda mais suave, quase como uma canção que embalava o coração de todos. A cadeira não é sua prisão. Sua prisão está aqui dentro. E apontou novamente para o peito dele. E só o Senhor pode escolher se vai continuar preso ou se vai se libertar. As palavras ecoaram pelo jardim como se o tempo tivesse parado. Alguns convidados choravam abertamente. Outros mantinham os olhos fixos no menino, incapazes de se mover. O bilionário sentiu uma lágrima escorrer pelo canto do olho, rápida, inesperada. Tentou disfarçar, limpando com o dorso da mão, mas já era tarde. Todos viram. E naquela noite,
o homem que nunca mostrava fraqueza, que sempre se orgulhava de ser inabalável, percebeu que estava prestes a desmoronar diante de um simples garoto. A lágrima que escorreu pelo rosto do bilionário parecia ter quebrado uma muralha que ele havia construído durante anos. Uma muralha feita de orgulho, de sarcasmo, de arrogância. E por mais que tentasse, não conseguia reconstruí-la diante daquele garoto que permanecia ali, firme, com a serenidade de quem carregava uma verdade maior do que qualquer fortuna. O menino se aproximou mais um pouco, até ficar a menos de um braço de distância. O bilionário respirava rápido, pesado, como se estivesse lutando contra si mesmo. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, evitando encarar diretamente os do garoto, mas sempre acabavam voltando para aquele olhar calmo e penetrante. Era como se cada vez que desviava, algo dentro dele gritasse para que voltasse. O menino levantou lentamente a mão direita. O gesto foi tão simples, mas causou um arrepio em todos os presentes. As pessoas contiveram a respiração como se estivessem prestes a testemunhar algo impossível. O bilionário recuou instintivamente, encostando-se ainda mais no encosto da cadeira, e disse em voz trêmula: Não se atreva. Mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Não havia autoridade ali. Era quase um pedido de alguém que temia encarar o inevitável. O menino, sem hesitar, colocou suavemente a mão sobre o braço do bilionário. O toque foi leve, mas a sensação que percorreu o corpo do homem foi intensa, como se uma corrente quente tivesse atravessado sua pele. Ele estremeceu. Seus olhos se arregalaram e uma lembrança forte invadiu sua mente. A última vez que alguém havia tocado nele com carinho. Era sua mãe, ainda quando era jovem, antes de conquistar sua fortuna. Recordou-se dela, passando a mão em seu ombro, quando ele chorava por causa das primeiras derrotas da vida. Depois disso, o toque das pessoas em sua vida sempre estivera relacionado a interesses, bajulações ou obrigações. O bilionário deixou escapar um soluço rápido, quase imperceptível. Tentou esconder, mas o menino ouviu. E falou em tom baixo apenas para ele: "O senhor não precisa ter medo." Aquelas palavras simples, ditas com tanta ternura, desmontaram ainda mais as defesas do homem. Ele fechou os olhos e deixou a cabeça cair levemente para frente, como se estivesse cansado de lutar contra algo maior. O público assistia em silêncio absoluto. Ninguém ousava se mover, como se até o menor ruído pudesse quebrar o encanto do momento. As luzes do jardim iluminavam a cena, e até a água da fonte que jorrava constantemente parecia ter suavizado seu som. O menino então levou a mão ao peito do bilionário, bem sobre o coração. E ao fazer isso falou em voz clara, para que todos ouvissem: "O senhor acha que a vida o abandonou, mas a verdade é que foi o Senhor quem abandonou a vida. Ela ainda está aqui, pulsando. Seu coração ainda bate, mas já não sente. Está na hora de lembrar como é sentir de verdade." O bilionário estremeceu. Uma onda de calor percorreu seu corpo e uma sensação estranha tomou conta dele, como se estivesse sendo puxado para dentro de si mesmo. Sua mente foi invadida por lembranças: o dia do casamento, o nascimento da filha, os sorrisos que ele esqueceu, as promessas que nunca cumpriu. Depois, lembranças de raiva, as discussões, as traições, a solidão. Tudo misturado como se um filme passasse diante de seus olhos em poucos segundos. Ele ofegava como se estivesse lutando contra aquilo. O que você está fazendo comigo?" perguntou, a voz quebrada, quase um lamento. O menino não retirou a mão. Respondeu firme, mas com ternura: "Não sou eu que estou fazendo. É você que está se lembrando. Está se permitindo olhar para dentro." O bilionário tentou segurar o braço do menino para afastá-lo, mas suas mãos, que antes tremiam de nervosismo, agora pareciam fracas, incapazes de impedir. Ao contrário, ele acabou segurando o braço do garoto como se fosse um apoio, como se precisasse dele para não desmoronar. Os convidados começaram a chorar discretamente. Uma mulher jovem, que segurava uma taça de vinho, deixou o copo cair no chão, sem perceber.
O vidro se quebrou, mas ninguém se importou. Todos estavam presos à cena. O bilionário abriu os olhos de repente e encarou o garoto com desespero. Eu não consigo, murmurou com lágrimas escorrendo agora livremente. Eu não sei como... O menino respondeu. É simples. Pare de lutar contra você mesmo. Apenas deixe. E foi nesse momento que o bilionário, que passara anos resistindo, finalmente deixou o choro escapar sem vergonha, sem máscaras, sem disfarces. Chorava alto como uma criança. Chorava pela perda, pela raiva, pelo orgulho, pelas vezes que machucou os outros, pelas vezes que se machucou sozinho. Chorava por tudo o que havia escondido por trás da imagem de homem invencível. E quanto mais chorava, mais leve se sentia. Era como se cada lágrima lavasse um pouco do peso que carregava. O menino não disse mais nada. Apenas manteve a mão sobre o coração do homem, em silêncio, deixando que ele enfrentasse sua própria verdade. E foi assim, naquela noite iluminada por refletores de jardim e lágrimas de gente rica, que a máscara do homem mais poderoso da cidade começou a se desfazer diante de todos. As lágrimas corriam pelo rosto do bilionário em ondas, molhando sua camisa impecavelmente cara, manchando o tecido de algo que ele nunca deixava escapar: vulnerabilidade. Sua respiração era entrecortada, como a de alguém que subitamente perde o controle das próprias forças. E ainda assim, quanto mais chorava, mais parecia que um peso invisível ia se desprendendo de suas costas, como correntes que se soltavam uma a uma. Os convidados, que antes gargalhavam com suas piadas, agora assistiam de pé, imóveis, como testemunhas de algo que não conseguiam explicar. Alguns tinham as mãos no peito, outros enxugavam lágrimas silenciosas. Um senhor de barba branca, que fora sócio do bilionário por anos, murmurou baixinho: "Eu nunca vi esse homem assim. Nunca." O menino sereno não retirava a mão do peito dele. Não havia pressa em seu gesto, não havia espetáculo. Apenas calma, apenas firmeza. Seu olhar permanecia fixo, mas não era duro. Era compassivo, como se enxergasse naquele homem não um bilionário arrogante, mas um ser humano perdido que precisava se reencontrar. De repente, o bilionário ergueu os olhos para o garoto com um misto de medo e esperança. Sua voz saiu rouca, trêmula, quase como um sussurro desesperado. Eu não aguento mais. Não quero mais viver assim. Eu quero voltar a viver." O menino, então, apertou levemente a mão sobre o peito dele, inclinou-se para que todos pudessem ouvir e disse: "Então, escolha viver. Agora." Aquelas palavras ecoaram como um trovão em meio ao silêncio. O bilionário fechou os olhos com força, como se estivesse mergulhando dentro de si. Seu corpo tremeu. Primeiro foram os ombros, depois os braços, um espasmo involuntário que fez algumas pessoas gritarem baixinho de susto. "Ele está passando mal!" exclamou uma mulher, levando as mãos à boca. Mas o menino levantou a outra mão em gesto de calma e falou: Não tenham medo. Isso não é fraqueza, é libertação." O bilionário, com as mãos trêmulas, agarrou os braços da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sentia um calor percorrendo cada parte do seu corpo, um calor que começava no coração e se espalhava, chegando ao abdômen, subindo pela garganta, descendo pelas pernas que há anos ele acreditava mortas. De repente ele arregalou os olhos surpreso. Eu senti... gritou com a voz embargada. "Eu senti algo nas minhas pernas." A plateia prendeu a respiração. Todos se aproximaram ainda mais, alguns inclinando-se para ver melhor. O bilionário, incrédulo, moveu a cabeça para baixo, como se quisesse verificar com os próprios olhos. Seus pés, imóveis por tanto tempo, haviam se contraído, ainda que levemente. Um coro de murmúrios percorreu o jardim. "Ele mexeu o pé", disse um homem apontando. "É impossível", sussurrou o outro, sem acreditar no que via. O bilionário chorava ainda mais, agora misturando lágrimas de dor com lágrimas de espanto. Tentou novamente, concentrando toda a sua força, e desta vez o movimento foi mais claro,
O pé direito se contraiu, depois o esquerdo. Era pouco, mas para quem passara anos preso, era como atravessar um oceano. As pessoas começaram a aplaudir, algumas em choque, outras em puro êxtase. Um jovem exclamou: "Isso não pode ser real. É um milagre." O bilionário, soluçando, virou-se para o menino e segurou seu braço com força, como se temesse que, se ele se afastasse, tudo desapareceria. Como você está fazendo isso?" perguntou, desesperado. O garoto respondeu com a mesma serenidade de sempre: "Eu não estou fazendo nada. É o Senhor que está lembrando que a vida ainda pulsa dentro de você. O Senhor mesmo está se curando." O homem não sabia se ria ou se chorava. Sua mente, acostumada a controlar tudo com lógica, não conseguia aceitar aquela explicação. Mas seu coração, pela primeira vez em anos, acreditava. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, entre lágrimas, gritou: "Se é verdade, se ainda há vida em mim, então me deixe levantar." O jardim inteiro pareceu se inclinar para a frente, como se todos esperassem ver a cena impossível. O bilionário apoiou as mãos nos braços da cadeira e tentou. O corpo inteiro tremeu, os músculos protestavam, mas havia algo diferente agora. Não era apenas esforço, era esperança. Ele empurrou mais uma vez, o suor escorrendo pela testa, e lentamente começou a se erguer. Um grito coletivo ecoou. Algumas pessoas taparam a boca. Outras ergueram as mãos para o céu, incapazes de acreditar no que viam. O bilionário, ainda instável, conseguiu se colocar de pé, segurando-se no encosto da cadeira. Chorava, ria, soluçava tudo ao mesmo tempo. "Eu estou de pé! Eu estou de pé!" gritava enquanto lágrimas molhavam seu rosto. O menino apenas deu um pequeno sorriso, sem se vangloriar, como se soubesse desde o início que esse seria o resultado. E naquele instante, todos os presentes sentiram que estavam diante de algo muito maior do que eles poderiam explicar. O bilionário permanecia de pé, segurando-se no encosto da cadeira, como se ainda não acreditasse no que acontecia. Seus olhos marejados percorriam as próprias pernas, que por anos haviam sido apenas peso morto, e agora tremiam sob o esforço de sustentá-lo. A multidão estava em êxtase. Mas ninguém ousava quebrar aquele momento com aplausos ruidosos, apenas lágrimas silenciosas, mãos trêmulas sobre a boca, olhares fixos em cada detalhe. Ele respirou fundo, o peito arfando como se estivesse escalando uma montanha invisível. Virou-se para o menino e murmurou com a voz quebrada, ainda incrédulo: "Eu estou de pé. Eu não lembro a última vez que senti meu corpo assim." O menino sorriu levemente, mas não como quem celebra uma vitória. Era um sorriso tranquilo, quase humilde, como quem já sabia que aquilo aconteceria. Respondeu apenas: "Ficar de pé é o primeiro passo. Mas agora precisa aprender a andar de novo." As palavras fizeram o bilionário estremecer. Ele olhou para a multidão, todos espectadores de sua vida, de seu império, de sua queda e agora de sua improvável ascensão. O orgulho, que tantas vezes o guiara, estava completamente quebrado. Pela primeira vez, ele sentia medo, não da dor, mas da possibilidade de falhar diante de tantos olhos. "E se eu cair?" perguntou quase como uma criança diante do desconhecido. O menino se aproximou, firme, e colocou a mão em seu braço para apoiá-lo. "Então se levantará de novo. Cair não é fracassar. Fracassar é desistir de tentar." Essas palavras ecoaram como martelos na mente do bilionário. Ele sempre acreditara que fraqueza era inadmissível, que cair significava perder tudo. Mas naquele instante, começou a perceber que talvez tivesse passado a vida inteira acreditando em uma mentira. Ele respirou fundo mais uma vez, concentrou-se e, com esforço visível, deu o primeiro passo. O movimento foi pequeno, lento, mas real. A multidão prendeu a respiração, e em seguida um grito de espanto e alegria se espalhou. Alguém chorava alto, incapaz de conter a emoção. Outro se ajoelhou no gramado, como se estivesse diante de um milagre. O bilionário cambaleou, quase perdendo o equilíbrio, mas o menino segurou firme seu braço, sustentando-o. "Continue", disse o garoto calmamente.
O Senhor consegue. O homem, soluçando, olhou para o céu estrelado acima do jardim e murmurou entre lágrimas: Obrigado, meu Deus. Obrigado. E então arriscou o segundo passo. Este foi mais firme. Depois o terceiro. A cada movimento a multidão vibrava. Alguns gritavam: é impossível. Outros repetiam: eu vi com meus próprios olhos. O jardim, antes palco de zombarias, havia se transformado em um templo de fé improvisado. Os convidados, muitos deles empresários, políticos e figuras frias do poder, agora se emocionavam como crianças, abraçando-se, segurando as mãos uns dos outros. Uma mulher jovem, que nunca antes havia acreditado em nada além do dinheiro, caiu de joelhos chorando, repetindo: eu também quero acreditar. Eu também quero acreditar. O bilionário parou depois de alguns passos, ofegante, mas com um sorriso no rosto como não se via há décadas. Virou-se para o menino e disse quase sem voz: eu andei. Eu realmente andei. O garoto apenas respondeu: o senhor sempre pôde. Só havia esquecido. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um aplauso espontâneo, mas não era como os aplausos de teatro ou de negócios. Era um aplauso sincero, carregado de lágrimas, vindo das profundezas da alma daqueles que estavam ali. Logo todos batiam palmas, alguns choravam, outros gritavam palavras de alegria. O bilionário, com as mãos ainda trêmulas, levantou os braços para o alto e declarou em voz alta, deixando que cada sílaba fosse ouvida: eu estava morto, e hoje voltei a viver. A multidão explodiu em gritos de emoção. Alguns caíram de joelhos, outros abraçavam estranhos, e muitos choravam sem vergonha, como se tivessem participado também daquela cura invisível. O menino, no entanto, permaneceu em silêncio. Seu olhar não estava no espetáculo, mas no homem à sua frente. Ele sabia que aquilo era apenas o começo, que andar de novo era apenas uma parte da verdadeira transformação que ainda precisava acontecer dentro do coração daquele homem. O bilionário percebeu isso e, entre lágrimas, inclinou-se diante do garoto. Pela primeira vez, aquele que sempre olhou os outros de cima para baixo se curvava diante de alguém. Com a voz embargada, disse: eu não sei quem você é, mas você mudou minha vida para sempre. E o menino respondeu apenas: não fui eu, foi o Senhor que escolheu mudar. O bilionário permanecia de pé, respirando fundo, tentando assimilar o que acabara de acontecer. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas em sua expressão havia algo que ninguém ali lembrava de ter visto. Paz. Não era apenas a vitória de um corpo que voltava a se mover. Era a vitória de uma alma que finalmente havia se libertado de um cárcere invisível. A multidão, ainda em choque, não conseguia parar de aplaudir. Alguns gritavam palavras de louvor, outros simplesmente choravam abraçados. Era como se toda aquela elite acostumada a luxo, poder e aparências tivesse por alguns instantes voltado a ser apenas humana. Um homem de terno caro, que até pouco antes zombava do menino, aproximou-se do bilionário com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua voz estava embargada quando disse: Eu vi com meus próprios olhos. Durante anos me acomodei na frieza da minha vida, achando que dinheiro bastava. Mas hoje eu percebi que sou eu quem está preso. Preso ao orgulho, à vaidade. Ele não conseguiu continuar, desabando em lágrimas. Outros convidados assentiram, cada um reconhecendo silenciosamente suas próprias prisões invisíveis. O bilionário olhou em volta, sentindo que pela primeira vez em décadas não era ele quem dominava a cena, era o menino. E, tomado por um impulso de gratidão, ergueu a voz para que todos ouvissem. Eu fiz uma promessa, gritou com lágrimas ainda rolando. Prometi 1 milhão se alguém fosse capaz de me curar, pois esse menino conseguiu o impossível. O público se agitou murmurando, aguardando o que viria. O bilionário, com mãos ainda trêmulas, pediu a um de seus seguranças que trouxesse sua pasta de couro. O homem correu até o interior da mansão e voltou pouco depois, entregando-lhe o objeto. Ali, em frente a todos, o bilionário abriu a pasta, pegou uma caneta dourada
e começou a preencher um cheque com mãos trêmulas, mas decididas. Cada traço da caneta parecia carregar um simbolismo profundo. Quando terminou, ergueu o cheque para todos verem. O valor estava lá, escrito em letras claras: 1000 yuan. A plateia suspirou. Alguns aplaudiram de novo. Outros murmuravam em choque, nunca imaginando que um homem tão apegado à sua fortuna entregaria uma soma tão grande daquela forma. O bilionário, ainda emocionado, estendeu o cheque ao menino. Sua voz falhou no início, mas recuperou a firmeza. Este é seu. Você me deu algo que ninguém no mundo conseguiu, minha vida de volta. Essa promessa precisa ser cumprida. Todos aguardavam em silêncio absoluto para ver a reação do menino. Alguns já sussurravam que a vida dele mudaria para sempre, que passaria da pobreza extrema à riqueza em questão de segundos. Mas o garoto, sem hesitar, olhou para o cheque, depois para o bilionário e disse calmamente: "Eu não quero o seu dinheiro." A reação foi imediata. Um burburinho percorreu a multidão, como um vento repentino. "Como assim não quer?" murmuraram alguns. "Ele está recusando 1 milhão. Exclamou o outro. O bilionário arregalou os olhos, surpreso, como se não tivesse entendido direito. "O quê? Como não quer?" Sua voz tremia. "Você sabe o que está recusando? Esse cheque poderia mudar a sua vida. Poderia tirá-lo da pobreza, poderia lhe dar tudo o que sempre quis." O menino balançou a cabeça devagar e respondeu: "O dinheiro não é para mim. Nunca foi. O Senhor deve usar esse valor para ajudar quem realmente precisa. Construa escolas, alimente os famintos, cuide dos doentes que não têm ninguém para ajudá-los." Essa será a forma de pagar a promessa. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo do que todos os anteriores. As palavras do garoto caíram como uma revelação sobre cada pessoa ali. Aqueles homens e mulheres acostumados a guardar cada centavo, a disputar poder e influência, ouviram de um menino pobre algo que nenhum deles teria coragem de dizer: que o valor de uma vida não se mede pelo dinheiro que se acumula, mas pelo bem que se espalha. O bilionário, emocionado, levou a mão ao rosto e chorou de novo. Mas desta vez não era dor, nem apenas alegria. Era vergonha. Vergonha de ter acumulado tanto enquanto tantos sofriam. Vergonha de perceber que um garoto que nada possuía era mais rico do que ele jamais fora. Ele caiu de joelhos diante do menino, levantando o cheque com as 2 mãos, e declarou diante de todos: "Então que seja assim. Eu prometo diante destas testemunhas que este dinheiro não ficará comigo. Prometo que cada centavo será usado para transformar vidas, assim como a minha foi transformada hoje." A plateia aplaudiu, mas não como antes. Não eram aplausos de admiração pelo bilionário, e sim pela pureza da cena, pela força simples da verdade dita por um menino. Muitos se abraçavam, emocionados, sentindo-se parte de algo que jamais esqueceriam. O menino apenas assentiu em silêncio, como quem cumprira sua missão. O jardim ainda estava tomado por aplausos e lágrimas quando o bilionário, de joelhos, segurava o cheque como se fosse uma escritura sagrada. Sua voz, antes arrogante e cheia de vaidade, agora tremia de emoção verdadeira. Ele não falava apenas com o menino. Falava consigo mesmo, falava com a multidão, falava com o mundo. "Eu prometo que nunca mais viverei para mim mesmo. Prometo que esta riqueza servirá a quem realmente precisa. Hoje eu entendi que a vida não é sobre o que se acumula, mas sobre o que se oferece." As pessoas explodiram em gritos de apoio, algumas aplaudindo, outras erguendo os braços ao céu. Era como se aquela noite tivesse aberto uma ferida antiga em todos, mas ao mesmo tempo colocado um bálsamo que curava. Muitos ali, pela primeira vez, sentiram vergonha de sua indiferença, mas também esperança de que ainda poderiam mudar. O menino, entretanto, não parecia nem surpreso, nem tomado pela euforia coletiva. Ele apenas sorriu de leve, como quem já sabia que aquela promessa seria feita. Seus olhos brilhavam com uma calma que ninguém conseguia explicar.
O bilionário, enxugando as lágrimas, virou-se para procurar o olhar do garoto, mas ao fazer isso, percebeu algo estranho. Ele não estava mais ao seu lado. Olhou para a frente, para os lados, pediu que seus seguranças verificassem, mas o menino havia simplesmente desaparecido no meio da multidão. "Onde ele está?" gritou o homem desesperado. "Onde está o garoto?" Ninguém sabia responder. Alguns disseram que o viram caminhar calmamente em direção ao portão da mansão. Outros juravam que ele simplesmente se esvaiu na multidão como o vento. Mas ninguém conseguiu alcançá-lo. O bilionário caiu de joelhos outra vez, agora não por dor, mas por reverência. Sussurrou para si mesmo. Ele não era apenas um menino, ele era um mensageiro. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo. Jornais, televisões e rádios tentavam explicar o impossível. O homem mais poderoso e arrogante da cidade, que havia passado anos preso em uma cadeira de rodas, agora andava. E dizia que tudo fora graças a um menino misterioso que recusou 1 milhão e exigiu apenas que o dinheiro fosse usado para o bem. As manchetes estampavam frases como: "O milagre do bilionário, quem é o menino desaparecido?" E a fortuna será usada para transformar vidas. O impacto foi tão grande que não apenas a cidade, mas o país inteiro ficou sabendo da história. E o bilionário cumpriu sua promessa. Cada centavo daquele cheque foi destinado a obras de caridade. Escolas foram construídas em bairros pobres. Hospitais receberam equipamentos novos. Famílias inteiras puderam se alimentar graças a projetos financiados por sua fortuna. Mas não parou aí. A experiência daquela noite havia mudado não apenas um homem, mas todo o rumo de sua vida. Ele vendeu empresas, doou patrimônios, abriu fundações, dedicou seus dias a visitar comunidades que jamais tinha visto antes. A cada lugar que chegava, repetia com lágrimas nos olhos: "Eu fui curado não apenas no corpo, mas na alma. Um menino me mostrou que riqueza de verdade é dar vida a outros." Muitos tentavam encontrar o garoto. Investigações foram feitas, testemunhas foram ouvidas, mas ninguém conseguia descobrir sua origem. Não havia registros, não havia fotos nítidas, não havia sequer um nome. Era como se tivesse surgido apenas para aquele momento e desaparecido quando sua missão terminou. As pessoas começaram a chamá-lo de o Menino do Milagre. Histórias se multiplicavam. Uns diziam que ele era um anjo, outros que era apenas uma criança comum usada por algo maior. Mas o mistério só tornava a lenda mais forte. Anos depois, aquele episódio ainda era lembrado. O bilionário, já idoso, continuava andando, mas mais do que isso, continuava servindo. Sua vida se tornara um testemunho vivo de que a verdadeira cura não é apenas física, é espiritual, é emocional. É o despertar de algo maior dentro de nós. E em suas palestras, entrevistas e discursos, ele sempre repetia as mesmas palavras que ouvira naquela noite inesquecível: "Prepare o cheque." Mas agora, quando dizia isso, não falava de dinheiro para si. Falava do compromisso de cada pessoa de investir na vida do próximo. Era um convite para que todos preparassem seus próprios cheques, não apenas em valores materiais, mas em tempo, amor, compaixão. O menino nunca mais foi visto. Alguns diziam que, em sonhos, ele aparecia sorrindo. Outros afirmavam ter sentido sua presença em momentos de dor e esperança. Mas ninguém nunca conseguiu prová-lo. E assim, naquela cidade e em tantas outras, a história do menino que enfrentou o bilionário com a simples resposta "prepare o cheque" se tornou uma lenda viva, passada de geração em geração. Uma lembrança de que a vida pode ser transformada não pela arrogância do poder, mas pela humildade da fé e pela coragem de uma criança. E cada vez que alguém contava essa história, lágrimas surgiam, corações se abriam, e muitos acreditavam que em algum lugar do mundo o menino ainda caminhava, esperando o próximo coração a ser curado. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários. Me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal. Até a próxima.